Imagine que você está em uma viagem pela Sibéria, longe da correria das grandes cidades, cercado pela tranquilidade de um lago isolado. Parece o cenário perfeito para relaxar, não é? Mas e se eu te dissesse que nesse lugar, em vez de paz e serenidade, você encontraria uma das maiores ameaças à vida humana que a natureza já sofreu? Estou falando do Lago Karachay, na Rússia. Ele parece um local comum, mas, por trás de sua superfície calma, se esconde um dos maiores mistérios do mundo. O que torna esse lago tão perigoso? Porque ele é considerado um dos lugares mais mortais do planeta. No vídeo de hoje, você vai descobrir tudo sobre o Lago Karachay e o terrível segredo que ele guarda. O Lago Karachay está localizado nas Montanhas Urais, na Sibéria, uma região remota e isolada da Rússia. À primeira vista, ele parece mais uma paisagem de conto de fadas, como qualquer outro lago que você encontraria em uma área rural, longe da agitação das grandes cidades. Se você olhasse para ele de longe, talvez até pensasse em passar um dia ali, respirando o ar puro da natureza e aproveitando a calma que ele oferece. Mas o que você não sabe é que esse lago pode te matar em minutos. O Lago Karachay tem uma história sombria que remonta aos tempos da União Soviética. Durante a Guerra Fria, os soviéticos estavam em uma corrida armamentista nuclear com os Estados Unidos, e para isso, precisavam de recursos e locais secretos para desenvolver suas armas nucleares. Foi então que surgiu a Cidade 40, uma cidade totalmente secreta construída para abrigar os trabalhadores de um complexo nuclear chamado Mayak. Mayak, fundado em 1948, tornou-se um dos maiores centros de produção de plutônio da União Soviética, crucial para a fabricação de armas nucleares. Mas, ao contrário das usinas nucleares ocidentais, que tomavam medidas para tratar os resíduos de forma segura, a União Soviética jogava seus resíduos nucleares nos rios e lagos próximos. O Lago Karachay foi escolhido como um despejo de lixo nuclear, e o que era um simples lago de águas calmas começou a se transformar em um verdadeiro pântano radioativo. Em 1957, o destino do Lago Karachay foi selado em um desastre nuclear de proporções imensuráveis, conhecido como Desastre de Kistin. Em 29 de setembro daquele ano, uma explosão no complexo nuclear Mayak liberou enormes quantidades de radiação no ambiente. O acidente foi causado por uma falha no armazenamento de resíduos nucleares, que resultou na liberação de uma nuvem tóxica de radiação. A nuvem se espalhou por uma área de mais de 20 mil quilômetros quadrados, afetando não só a região ao redor de Mayak, mas também cidades distantes. E o pior de tudo, essa catástrofe foi mantida em segredo pelos soviéticos durante décadas, e o mundo só ficou sabendo da gravidade do desastre muito tempo depois. Após a explosão, o Lago Karachay se tornou o depósito final de toda a radiação liberada na atmosfera. Mas não pense que a situação melhorou. Na verdade, o lago ficou tão contaminado que até hoje, ele é considerado uma das áreas mais radioativas do planeta. E por que o Lago Karachay é tão mortal? A resposta está na radiação. Nos dias atuais, qualquer pessoa que se aproxime do lago por mais de 30 minutos receberia uma dose de radiação letal. Para você entender o quão grave isso é, o acidente de Chernobyl, que é considerado um dos maiores desastres nucleares da história, liberou radiação em uma quantidade que pode ser medida em Rontgen, uma unidade de radiação. Em Chernobyl, uma dose de cerca de 3,6 Rontgen já era suficiente para causar náusea e outros sintomas graves. No Lago Karachay, uma simples imersão na água te exporia mais de 100 vezes essa dose em apenas 30 minutos. Hoje, a radiação na área é tão intensa que se você ficar ao lado do lago por uma hora, você receberia a mesma dose letal. Mesmo que o nível de radiação tenha diminuído um pouco desde o auge da contaminação, o Lago Karachay ainda é um dos lugares mais tóxicos e perigosos do mundo. Embora a União Soviética tenha tentado minimizar os danos, os esforços para mitigar os efeitos da radiação começaram tarde demais. A partir dos anos 60, o governo soviético tentou cobrir o lago com concreto e blocos de cimento para impedir que a radiação se espalhasse ainda mais. No entanto, mesmo essas tentativas falharam em impedir que milhões de pessoas continuassem sendo expostas à radiação. E a situação piorou nos anos seguintes, quando a região sofreu com secas severas e o lago começou a secar,
espalhando poeira radioativa que contaminou ainda mais as pessoas ao redor. Hoje, o lago está coberto por camadas de concreto e rochas, mas o perigo ainda persiste. Mesmo que o MAIAC tenha tomado medidas para reduzir a liberação de resíduos nucleares, o risco de contaminação ainda é uma ameaça constante. Não há como remover completamente a radiação do local, e as consequências para as futuras gerações são ainda desconhecidas. As taxas de câncer e doenças genéticas aumentaram drasticamente na região, e muitos moradores da área até hoje sofrem os efeitos da radiação. O Lago Karachay, hoje coberto por concreto e restrito ao público, é um local onde a natureza e a história se entrelaçam de forma macabra. Mais do que um simples lago contaminado, ele se tornou um símbolo de irresponsabilidade nuclear, lembrando-nos de como a falta de transparência e o descaso com a segurança podem deixar marcas indeléveis nas gerações futuras. Após o desastre de Kistin, em 1957, a radiação liberada nesse local e a contínua contaminação da água transformaram Karachay em um dos lugares mais tóxicos do planeta. Embora as tentativas de mitigar os danos através da construção de camadas de concreto e a colocação de blocos de cimento nos anos 60 e 80 tenham sido feitas, elas não conseguiram remover o risco permanente que ainda paira sobre a região. O lago está longe de ser seguro. O concreto não pode apagar as consequências de décadas de poluição nuclear. Enquanto o governo soviético e mais tarde, o russo, tentaram esconder os efeitos do desastre, a realidade foi muito mais trágica para os habitantes locais. Durante anos, a população da região não tinha ideia da verdadeira causa do aumento nas taxas de câncer, defeitos genéticos e mortes prematuras. Como mencionei anteriormente, as autoridades locais disfarçaram a gravidade do acidente, chamando os problemas de uma doença especial, sem nunca revelar sua origem. Em um exemplo claro da falta de responsabilidade, os trabalhadores do complexo nuclear MAIAC foram forçados a trabalhar em condições extremas, com pouca ou nenhuma proteção contra os perigos da radiação. O legado disso são as doenças terríveis que afetam as gerações mais jovens e que continuam a ser sentidas na região. Até hoje, crianças nas áreas ao redor do lago ainda nascem com defeitos congênitos e sofrem com doenças raras. E não só as pessoas diretamente afetadas, mas também aqueles que vivem nas cidades vizinhas continuam a lidar com os efeitos de uma radiação que não desaparece, mas que se espalha lentamente. O fato de a cidade 40 e o próprio complexo de MAIAC terem sido mantidos em segredo por tanto tempo reflete a natureza clandestina do projeto nuclear soviético. Não foi apenas a falta de informações sobre o Lago Karachay que afetou as pessoas, mas sim uma política de opacidade que protegia os interesses militares da União Soviética em detrimento da saúde de sua população. As cidades secretas como a própria MAIAC não apareciam em nenhum mapa, e nem os próprios moradores sabiam a que tipo de riscos estavam expostos. O governo soviético não apenas ignorou as precauções de segurança em favor de seus interesses estratégicos, mas também escondeu os efeitos da catástrofe por anos. Apesar da transparência tardia sobre o que realmente aconteceu em Kistin, foi somente após os anos 1970, com a fuga de um agrônomo dissidente para o Ocidente, que o mundo soube do alcance devastador do acidente. Embora a comunidade internacional tenha ficado horrorizada com as revelações, os moradores locais permaneceram sem informações e, portanto, sem meios de se proteger. Os documentos do governo soviético sobre o desastre de Kistin foram mantidos em sigilo até o colapso da URSS, o que significa que muitas das vítimas do desastre nunca receberam ajuda adequada. Hoje, mais de 60 anos após a tragédia, o Lago Karachay continua sendo uma ameaça constante. Embora o concreto tenha coberto parcialmente o lago, a radiação subterrânea continua a se espalhar, o que coloca em risco os rios próximos, como o Melac e o Teer, que podem eventualmente ser contaminados também. A radiação no fundo do lago está em constante movimento, se infiltrando lentamente nas camadas de solo e água subterrânea. A cada ano, contaminantes radioativos migram cerca de 100 metros, aumentando a possibilidade de que os recursos hídricos próximos acabem contaminados. Em outras palavras, a ameaça não está restrita a um único ponto, ela se espalha gradualmente e pode afetar novas áreas. Mesmo com o controle da radiação e o uso de blocos de concreto, a realidade é que o Lago Karachay ainda não está seguro.
As consequências do uso imprudente da energia nuclear pela União Soviética, tanto para os seres humanos quanto para o meio ambiente, continuam a afetar diretamente a saúde das pessoas. O impacto geracional será sentido por muito tempo e talvez nunca desapareça completamente. O complexo de Mayak, que ainda funciona até hoje, é considerado um dos maiores centros nucleares da Rússia. A cidade de Ozersk, anteriormente chamada Cidade 40, permanece fechada ao público, e o acesso é restrito a pessoas com permissões especiais. Isso serve não só como uma medida de segurança, mas também como um monumento da história oculta da União Soviética. As vítimas do desastre de Kistin e de outros acidentes nucleares ainda lutam para obter justiça, enquanto o passado muitas vezes é ignorado ou tratado com indiferença, e muitas histórias, inclusive as de sobreviventes, permanecem sem reconhecimento. O Lago Karachay é, portanto, um lembrete sombrio de que nem toda a tranquilidade da natureza é o que parece à primeira vista. A beleza que o lago ainda mantém à distância é apenas uma fachada que esconde a tragédia humana e ambiental que ali ocorreu. Se você visitasse o lugar, não encontraria um cenário de paz, mas sim uma ameaça invisível e constante, com radiação impregnada na terra, na água e, infelizmente, na memória histórica da região. Então, o que você acha dessa história de um lago mortal? Você imaginava que lugares tão tranquilos e remotos pudessem esconder tamanhos horrores? O Lago Karachay, com sua história de negligência nuclear e suas consequências para gerações futuras, é um lembrete crucial de como o descaso com o meio ambiente e a segurança pode afetar não apenas os moradores de uma cidade, mas o futuro da humanidade. Deixe nos comentários o que você achou desse caso, e não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos para alertar mais pessoas sobre os perigos invisíveis do nosso mundo. Inscreva-se no canal para mais vídeos sobre lugares misteriosos e históricos, e nos ajude a manter viva a memória dos acontecimentos que não podemos deixar de lembrar. Nos vemos no próximo vídeo.